Nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma e somos convidados a irmos com Jesus para o deserto. A Igreja, na sua liturgia, nos apresenta esta sabedoria tão bonita de perceber que nós precisamos de um tempo para a nossa vida, de um tempo para pensarmos melhor a nossa vida, observarmos com mais atenção para aquilo que precisa ser corrigido, para aquilo que precisa ser diferente. Porque nós temos um costume de, no nosso dia a dia, aquilo que nós não conseguimos resolver, nós vamos empurrando para frente. Só que chega um momento em que não dá para empurrar mais. Nós temos que resolver. E o tempo da Quaresma é este tempo em que nós somos convidados a não empurrarmos mais aquilo que espiritualmente precisa ser resolvido na nossa vida, precisa ser resolvido no nosso coração. Por isso essa sabedoria bonita da Igreja na sua liturgia, quando ela nos propõe o tempo da Quaresma como um tempo de deserto, um tempo para entrarmos com Jesus no deserto. E ali no deserto, na solidão, no silêncio, ali no deserto, nas dificuldades que o deserto nos propõe, nos questionamentos que nós fazemos no nosso interior, ali no deserto, quando o nosso olhar se torna mais apurado para as coisas, que somos chamados então a consertarmos, a corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido. O tempo da Quaresma é a possibilidade de podermos caminhar com Jesus e descobrir nele a sua força misericordiosa, e descobrir nele o seu amor. É no tempo da Quaresma que Deus se aproxima mais de nós, dentro de uma linguagem metafórica. Deus está sempre próximo de nós, mas nós precisamos às vezes alimentar esse exercício contemplativo e sentir que no tempo da Quaresma Deus está mais próximo de nós, mais próximo para manifestar o seu amor, mais próximo para manifestar a sua misericórdia. E sabendo que Deus está tão próximo, nós nos achegamos a Ele, nós nos colocamos junto com Ele para experimentar do seu amor e para experimentar da sua misericórdia. Precisamos buscar o entendimento daquilo que verdadeiramente é o tempo da Quaresma, porque muitas vezes nós temos uma compreensão errada deste tempo. Quaresma não é tempo para sacrifícios. Muitas vezes as pessoas tiram o tempo da Quaresma para os seus sacrifícios. No tempo da Quaresma eu não vou tomar cerveja. No tempo da Quaresma eu não vou fumar cigarro. No tempo da Quaresma eu não vou comer isto ou eu não vou comer aquilo. E se nós perguntarmos por que esta renúncia, este sacrifício, as pessoas não sabem explicar. Apenas virou um costume, uma forma de se viver a Quaresma. Tudo isso que nós fazemos na Quaresma, como os nossos sacrifícios, tem que ter um sentido, tem que ter um significado. E o verdadeiro sentido e o verdadeiro significado dos nossos sacrifícios, juntados com o jejum, a penitência e a oração, porque Quaresma é tempo para isto, o verdadeiro sentido é de nos fortalecermos, sermos fortes. Alguém que não consegue fazer jejum, não consegue fazer penitência, não consegue se aprofundar na oração no tempo da Quaresma,
é alguém que se torna muito fraco e com muita facilidade cai no pecado. Com muita facilidade cede às tentações, com muita facilidade desiste. Os exercícios espirituais da Quaresma é para nos fazer fortes, para termos a força necessária para vencer os nossos pecados, para termos a força necessária para corrigir, para melhorar aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser diferente na nossa vida. Porque senão nós corremos o grande risco de irmos para frente e voltarmos. De irmos para frente e de voltarmos. Como foi a dinâmica que nós observamos do ato penitencial. Queremos ir para frente, queremos chegar até Jesus, mas quando nos aproximamos, a nossa fraqueza nos traz de volta, nos leva para trás. Nos esforçamos e queremos ir, mas a nossa fraqueza nos traz para trás. Fazemos os nossos sacrifícios, os nossos exercícios espirituais, para que eles sejam permanentes na nossa vida. A Quaresma apenas nos lembra deles, mas eles têm que ser permanentes na nossa vida. Aquilo que você escolheu como sacrifício para a sua Quaresma, aquilo que nós somos chamados a vivermos como exercícios espirituais, tem que ser para o longo da nossa vida. Tem que ser durante toda a nossa vida. Porque senão nós caminhamos durante o tempo da Quaresma e quando chega lá na Páscoa para ressuscitarmos com Jesus, nós caímos, não conseguimos ressuscitar. Fazemos uma caminhada inteira no tempo da Quaresma, quando se conclui a Quaresma, aí nós dizemos: que bom que acabou o tempo da Quaresma, agora a vida pode voltar a ser normal. Agora eu posso voltar a fazer algumas coisas que eu fazia antes. Caminhamos, quando chega no momento de ressuscitarmos com Jesus, nós caímos. Os nossos sacrifícios, os nossos exercícios espirituais, o jejum, a penitência, a oração, é para nos fazer fortes a vida inteira. E aquilo que eu assumo no tempo da Quaresma como propósito para a minha vida, eu o mantenho para a vida toda. Imaginemos se toda a Quaresma nós fizéssemos um propósito e fôssemos fortes neste propósito, o quanto ao longo dos anos nós mudaríamos na nossa vida. Quantas coisas mudariam na nossa vida? Esse ano, no próximo ano outro propósito, no outro ano mais um propósito, e assim a nossa vida toda. Nos tornaríamos povo de Deus, caminheiros para esta santidade que Deus espera para a nossa vida. Nos tornaríamos povo de Deus, caminheiros, peregrinos, que vão ao encontro do Senhor na força, que vão ao encontro do Senhor para realizar aquilo que precisa ser realizado, uma obra maravilhosa dentro de nós, uma obra maravilhosa no nosso coração, uma obra maravilhosa na nossa vida. Por isso, queridos, quando olhamos para a Quaresma com todo este entendimento, compreendemos ainda que Quaresma é tempo de conversão. Aprofundamos este pensamento. Quaresma é tempo de conversão. E não existe conversão sem propósito. Essa Quaresma eu vou me converter de tantas coisas. Quem diz fazer muito não faz nada. Quaresma, quando falamos de conversão, falamos também de propósitos. Qual é o meu propósito para esta Quaresma? Escolha apenas um. Não precisa ser tantos. Escolha apenas um. Mas se faça forte nesse propósito que você vai assumir.
Por isso eu convido você a fechar os seus olhos. E neste tempo em que nós elegemos como um tempo de intimidade com Deus, neste tempo em que a igreja na liturgia nos dá esta sabedoria tão bonita, que nós possamos apresentar a Deus os nossos propósitos. Não volte para a sua casa sem que neste primeiro domingo da Quaresma você tenha feito um propósito com Deus, um propósito com o Senhor. O que na sua vida, ao longo destes 40 dias, você vai se esforçar? O que na sua vida você vai buscar ser forte, para se fortalecer e para ser a cada tempo da Quaresma um pouquinho melhor? Ser a cada tempo da Quaresma um pouquinho mais diferente. É a sua conversa com Deus. É o seu propósito com Deus. Aí nós vamos acolher com profundidade, no verdadeiro sentido, que este tempo quaresmal nos propõe.